que eu tô trazendo hoje para vocês. Pessoal, o que eu quis, trazer essa live, que é conhecer um pouquinho sobre os padrões do sono nas crianças, sobre os distúrbios do sono nas crianças. Tem tido uma enorme procura aqui no meu consultório e eu resolvi então trazer para vocês esse tema para a gente entender um pouquinho mais sobre quais fatores estão envolvidos num desequilíbrio de sono. Porque a gente tem várias causas, vários padrões de desarmonia dentro do corpo que leva a um distúrbio de sono, que leva a afetar a noite aí de soninho das crianças. Mas a gente tem que entender, para conseguir no tratamento ter uma resposta bem eficiente, é o que está levando o desequilíbrio do sono nessas crianças. Dentro aqui da medicina chinesa, quais os padrões que estão acontecendo? Peraí, pessoal, boa tarde, deixa eu... Tem pessoal pedindo para entrar, deixa eu autorizar aqui. Perfeito. Então, o que eu quis, com tudo isso? Mostrar que tem diferentes causas, diferentes etiologias que podem gerar um desequilíbrio no nosso pacientinho. Aqui no caso a gente está falando bastante de criança, que é o meu foco do atendimento, para a gente pensar qual é o tratamento mais indicado, tá? Então, pessoal, a gente tem que os transtornos de sono, eles acontecem, entre 2 e 5 anos, Mas a gente tem que bebês de 2, 3 meses têm distúrbio de sono. E não adianta falar assim pra mim, ai, meu filho não dorme, ele tem 4 meses. Ah, porque ele acorda pra mamar, porque ele é muito pequeno. Pessoal, bebês a partir de 2 meses, 2 meses e meio, já devem estar dormindo a noite toda, tá? Então, se eles têm acordado, a gente vai tentar entender o porquê que esses bebês têm acordado. Então, assim, bebês de 3, 4, 5, 6 meses, crianças de 1 ano e meio com distúrbio de sono, crianças com 6, 7, 8, 9 anos com distúrbio de sono, Então, para cada faixa etária, a gente tem um predomínio de desequilíbrio e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente entender o que está gerando todo esse desequilíbrio aí nas crianças, E atrapalhando então aí toda a noite de sono deles. Então, esse é o objetivo da live, tá? A gente vai bater um bate-papo, sobre os distúrbios do sono e tentar entender cada padrão de sono. Cada padrão, pessoal, cada alteração no sono, cada padrão, ele tem uma etiologia específica, tá? Então é isso. Aí não adianta a gente generalizar tudo isso e tratar todos da mesma forma, porque vocês vão ver no final da live que a gente tem pontinhos específicos aí para cada distúrbio de sono, tá? Pessoal, então assim, vamos começar falando dos bebês, Esse distúrbio aí dos bebezinhos aí de 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano e meio, que apresentam essas noites mal dormidas, Pessoal, a gente sabe que os bebês, eles nascem, com uma certa imaturidade. Eles têm um crescimento e um desenvolvimento bem rápido, mas eles nascem com uma certa maturidade dos nossos órgãos, das nossas vísceras. Para nós, na medicina chinesa, os nossos zanfo. Tem 4 órgãos que nascem com uma fragilidade um pouquinho maior em relação aos outros, que nascem um pouco mais, que a gente pode chamar assim de delicados. Então tem o pulmão, o rim, o fígado e o baço pâncreas, Lembrando que na medicina chinesa a gente não separa o baço do pâncreas, então vocês vão ver muito eu falar aqui de baço pâncreas, tudo junto. Então esses 4 órgãos, pessoal, no bebezinho que acabou de nascer, eles são imaturos ainda, eles estão passando por todo o desenvolvimento. Geralmente são órgãos que são muito solicitados, para o próprio desenvolvimento, pelo próprio crescimento da criança. E eles em desequilíbrio, quando eles estão sendo muito solicitados, eles vão levar a algumas alterações. E aí o nosso objetivo aqui é mostrar alterações desses órgãos nas crianças, o que leva eles a ter o distúrbio aí de sono, tá?
Então, vamos falar um pouquinho do pulmão. Pessoal, o pulmão é um órgão bem imaturo ao nascimento. Ele já se desenvolve na barriga, ele nasce assim praticamente pronto, né? Mas ele é muito solicitado. O pulmão, pessoal, a gente sabe dentro da fisiologia energética que ele cuida da difusão de toda a energia dentro do nosso corpo. E ele depende muito da energia do baço e pâncreas. Pessoal, baço e pâncreas, eles são o quê? Ele é um órgão imaturo. Então, assim, se ele tá aí sobrecarregado, com uma deficiência na sua energia, concordo que ele não vai mandar uma energia suficiente para o pulmão trabalhar. Porque a gente vai falar um pouquinho mais adiante da função do baço pâncreas, mas o que ele faz? Ele pega o alimento, né, os alimentos, o líquido, então no caso dos bebês, o leite, e separa. Né? O que vai ser aproveitado, ele vai mandar para cima, para o pulmão, porque é o pulmão que vai difundir todo esse alimento que foi transformado em energia, em ti, né? Em sangue, e quem vai cuidar da difusão é o pulmão. Então, se ele não está bem, com a energia bem adequada, se ele está desequilibrado, se ele está em deficiência, como que ele manda essa energia para o pulmão? Então, também gera toda uma deficiência em toda essa função. E aí, o pulmão passa o quê? Passa a estar deficiente para ocupar a sua função. Que é qual? Que é proteger o nosso corpo através de pele, pelos, é evitar a penetração dos fatores externos. Então, a gente tem assim, nos bebês, né? Eles têm uma deficiência da energia do pulmão. Então, o que que acontece? Eles são mais susceptíveis à entrada de fatores patogênicos externos. Eles são mais susceptíveis ao quê? As alterações climáticas, as mudanças do clima, do tempo. Por isso que a criança, ele é mais comum adoecer quando ela é exposta a um vento frio ou um vento quente do que um adulto. Né? Porque essa energia dela ainda não está, não é o suficiente, o pulmão está em desequilíbrio. Então é um órgão bem delicado. Então, eu sempre falo, né? Resguardo de bebês, resguardo de crianças pequenas, porque eles sofrem sim uma invasão aí. Pessoal, voltei, desculpa, eu acho que travou aqui a internet, alguma coisa assim. Voltei, estamos de volta. As coisas ao vivo acontecem isso, viu? Se cair a internet, pausa o vídeo e bora lá, a gente continua, tá? Então tá falando do pulmão, né? Então o pulmão a gente sempre fala assim, cuidado, né? Resguardo para as crianças pequenas. Um outro órgão que a gente tem bem delicado, né, com as crianças pequenas, são os nossos rins. Pessoal, o rim, ele dentro da medicina chinesa, da fisiologia energética, ele vai cuidar de todo o desenvolvimento e crescimento dos ossos, do dente, desenvolvimento de todo o sistema nervoso central, do cabelo, da orelha. Então, a criança, ela está o quê? Com um crescimento e um desenvolvimento bem rápido. Então, todo esse crescimento acaba consumindo a energia dos rins, acabam solicitando, né, dos rins mais energia. Então, às vezes, acaba não sendo suficiente. Por isso que a gente fala que o rim, né, ele está constantemente sendo solicitado e pode não dar conta de todo esse processo, né? Então aí a gente gera todos os padrões de desequilíbrio na criança. Aí tem, pessoal, também o fígado. O fígado, ele é um órgão, ele é um exame que ele já nasce sobrecarregado.
né? Ele já tem, assim, desde a barriga da mãe, né? Ele já tem um trabalho tanto, eu costumo falar. Por quê? Porque é o fígado, pessoal, do bebê, desde a barriga da mãe, que vai lidar com toda a toxicidade do ambiente dele, tá? Então, assim, uma alimentação desregrada da mãe, todas as emoções da mãe, então tudo que ela tá passando, é através do fígado que a criança vai capturar toda aquela emoção. Às vezes, medicamentos que a mãe faz uso durante a gestação. Então, assim, isso aí acaba solicitando tudo do fígado, né? Um parto mais complicado, um parto cesárea, né? Onde tem o uso de anestésico. Então, tudo isso, pessoal, gera uma certa toxicidade para o bebê, né? Então, assim, ele já nasce com esse fígado trabalhando, né? Com esse fígado aí, a gente fala que sobrecarregado, né? Então, o fígado desequilibrado, né, sendo solicitado, desequilibrado, ele pode gerar alguns desequilíbrios na criança, tá? E aí a gente vai depois, eu vou concluir só agora sobre o baço pâncreas, que é um outro órgão que nasce, né, e está sendo solicitado e maturado o tempo todo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma interação entre esses órgãos para ver onde que está essa alteração no sono, tá? Então, baço pâncreas, pessoal. Ah, deixa eu falar um oi pro pessoal que tá entrando aí. Beto, que saudades de você. Boa tarde. Beto, ele deu aula comigo no IBRAM, em Ribeirão Preto, durante 7 anos. Muito bom ver você aqui. Pessoal, ó, é uma live com bastante conteúdo, tá? Então, assim, dá coraçãozinho, pra gente é bem importante isso, né? Manda o aviãozinho aí pra gente atingir o maior número de pessoas, para levar essa informação para o maior número de pessoas. Para a gente conseguir levar aí, né, a acupuntura pediátrica, a pediatria, a tentar, assim, a chegar no maior número de pessoas e difundir toda essa técnica milenária e eficiente que a gente tem aqui, tá? Então, ó, dá coraçãozinho, que é um algoritmo que o Instagram entrega. A gente adora, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho da função do baço pâncreas e do estômago dentro do nosso organismo, tá? É um órgão que já nasce mais debilitado. A gente fala que o baço pâncreas na criança, ele é imaturo, né? E o que a gente tem que entender sobre ele? Qual que é a função dele, né, na fisiologia energética? Ele pega todo o alimento, todos os líquidos orgânicos e vai fazer, pessoal, uma transformação desses alimentos, né? É do alimento, então aqui no caso do bebê, é do leite, o leite materno, seja o leite fórmula, é do leite que ele vai o quê? Pegar, separar o que ele vai usar no corpo. Porque na MTC, na medicina chinesa, o alimento vai se transformar em sangue e energia, e ti nutritivo, que vai ser difundido para todo o corpo. Então ele vai pegar esse alimento e vai separar. O que é puro, ele vai mandar para cima. E aí vai lá para o pulmão. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da live? O pulmão vai pegar todo esse ti nutritivo, esse sangue e vai difundir para todo o corpo. E o que não é puro, né, o impuro, a gente manda para baixo, para ser eliminado. Então vai para o intestino para ser eliminado na forma de fezes. Vai para a bexiga para ser eliminado na forma de urina. Então, o baço pâncreas, ele tá o tempo inteiro sendo o quê? Solicitado. O bebezinho lá na barriga da mãe não precisava do baço pâncreas para digerir os alimentos, né? Por quê? Ele já recebia esse alimento da mãe. Agora ele nasce, então o baço pâncreas tem que passar por todo o processo de maturação, desenvolvimento, pegar e transformar todo esse alimento na energia nutritiva, no sangue e distribuir para todas as funções do nosso corpo. Então, pessoal, vocês estão vendo que o baço pâncreas ele está constantemente sendo solicitado, né? No caso de um bebê, o que faz o bebezinho? O bebezinho mama. Mama. Então, assim, esse baço pâncreas dele está o tempo inteiro sendo trabalhado. Então, é um órgão, pessoal, que tende a ser o desequilíbrio, tá? Não é, ele está incompleto, não é isso. Ele é um órgão mais delicado que está passando por um processo de maturação.
E ele estando, passando ainda por esse processo de maturação, a gente apresenta muitos transtornos digestivos. O baço pâncreas da criança está o tempo inteiro sendo solicitado, o tempo inteiro sendo sobrecarregado. E aí basta, pessoal, um pequeno estressezinho no organismo para gerar todo um desequilíbrio aí do corpo, né? Para gerar todo um desequilíbrio do baço pâncreas. Tem um ditado chinês, né, que ele fala assim: se o estômago não está harmonizado, a mente também não estará. A mente não estará em paz. Né? Então a gente tem uma deficiência do baço pâncreas presente nos bebês, tá? Que pode gerar o quê? Muitos desequilíbrios. O que acontece quando a gente tem, pessoal, uma deficiência de baço pâncreas? Na última live, na quinta-feira, eu falei muito para vocês sobre os alimentos, né? A gente falou sobre o leite, que é um alimento úmido, que é um alimento frio, tá? Então, assim, que ele atinge diretamente o elemento terra, que é onde está o nosso baço pâncreas. Então, baço pâncreas em deficiência, o que vai acontecer com o nosso organismo? A gente fala que a gente vai ter a presença de frio e umidade no aquecedor médio. Pessoal, o aquecedor médio é o que está envolvido em todo o nosso processo digestivo. Então, essa presença de umidade, essa presença de frio, gera dentro da criança um transtorno digestivo. E esse transtorno digestivo está ligado, na maioria dos casos, das crianças, dos bebês, né? Então agora a gente está querendo na idade bem pequenininha, a partir de 2, 3 meses, 4, né? Gera um transtorno de sono. Então, quando eu pego um bebê aqui no meu consultório de 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses que não dorme, o problema, né? E a gente avalia, tá? Então tem toda a nossa avaliação, mas assim, 90% dos casos é um transtorno digestivo, tá? Lembra do ditado chinês aí? Então, é um transtorno digestivo. Então, quando chega um paciente para eu tratar um transtorno de sono, né? Com menos de 1 ano de idade aí, pode ter certeza que é um transtorno digestivo. Então não adianta nada só o acupunturista ir lá e trabalhar pontinhos do emocional, pontinhos para acalmar a criança, para acalmar o seu espírito, a sua mente. A gente tem que trabalhar pontinhos para trabalhar a digestão. Então, o nosso objetivo, num caso desse, né, desses bebezinhos com transtorno de sono, o nosso objetivo é aquecer o baço pâncreas, é harmonizar o baço pâncreas. Então, no final da live, eu vou passar algumas dicas, porque tem várias, né? Eu falo assim, tem protocolos, mas a gente não pode seguir esse protocolo à risca, a gente tem que avaliar, né? Então, a gente usa o pulso, quando dá, se não a veia do dedo indicador, a gente vai trabalhar toda a HMA do paciente, ver a língua, e aí a gente determina qual o tratamento. Mas eu vou trazer alguns pontinhos gerais para vocês já conseguirem começar aí a trabalhar com os pequenos, tá? Bom, um outro padrão de desarmonia que está envolvendo também os distúrbios de sono, pessoal, a gente chama de calor no coração. Então, é uma obstrução dos canais do coração, levando a uma ascensão de calor no coração. E aí, a gente vai ter, então é uma outra causa, é uma outra etiologia, então envolve, pessoal, outros pontos de tratamento, tá? O que leva, então, a ter esse calor no coração? Poxa, o que é esse calor no coração? Geralmente, o calor no coração se dá por distúrbios de acúmulo. E aí, pessoal, entra novamente um desequilíbrio de baço pâncreas. Então, são aquelas crianças que mamam demais, né? São aquelas mães que alimentam demais essas crianças. São aquelas mães que no meio da noite, né, a criança acorda e ela acha que está com fome, vai lá e mete uma mamadeira na boca da criança. Né? Então, a criança muitas vezes não está acordando com fome, ela está acordando com um distúrbio. Né? E pode ser, num caso como esse, essas crianças que mamam demais, das mães que alimentam demais as crianças,
Elas acordam porque elas estão com um distúrbio de acúmulo. Então, mais uma vez, pessoal, entra aí o processo de indigestão. Os chineses costumavam falar, né, que é muito fácil tratar criança, porque eles falam que toda criança sofre de um processo de indigestão, né? Então tá aí uma diquinha para a gente prestar mais atenção, né? Orientar aí as mamães de primeira viagem, né? Então a criança ela não precisa estar com esse excesso na alimentação. A gente já falou bastante sobre isso, sobre esses desequilíbrios, né? Dessa forma da alimentação. Bom, então um dos fatores que leva então, a esse calor no coração, né? Levando a um desequilíbrio de sono. Então, é um distúrbio de acúmulo, tá? Nós temos também, pessoal, o calor no coração como resposta das imunizações. Não somos contra as imunizações, né? Mas todo o processo de imunização na criança gera um calor. Então, por isso que eu sempre falo, vamos fazer a acupuntura um dia antes da imunização, ou no mesmo dia, ou no máximo um dia depois, para cuidar do corpo. Por quê? É uma imunização, o corpo vai ter uma resposta, né? Uma resposta frente a esse imunizador, e geralmente vai gerar um calor. Então, esse calor da imunização, e a gente pode combinar uma live sobre isso, porque tem muita informação que eu posso passar para vocês, muitas dicas de tratamento, né? Como a gente tratar a criança, né, na prevenção, né, com as imunizações. E então a gente tem um calor que é gerado, né? Então a gente deve trabalhar em cima disso, trabalhar na prevenção, trabalhar na exteriorização desse calor. Por quê? Porque o corpo vai dar uma resposta, né, frente a esse imunizador que entrou no corpo da criança. Então ele vai aumentar o metabolismo, ele vai gerar calor. É normal, é a resposta diante de algo que entrou no nosso corpo. Então, se nós não tratarmos, né, e os bebês eles passam por essas imunizações aí mensais, tá? A gente gera um calor no coração que pode levar a um distúrbio de sono na criança. Então, é muito comum, quando a criança vai ser imunizada, ela não dorme, né? Eu já explico isso para as mães, né, que me procuram, que já sabem do meu trabalho. Então, assim, elas vão se agitar, elas vão ficar mais inquietadas, elas não vão dormir, tudo frente a esse calor aí que está aprisionado no coração, né? A gente tem que saber, então, pessoal, identificar as causas desse calor. Então, tem todo o processo de alimentação, então a gente tem que entender, né, e conversar com os pais da criança sobre os hábitos alimentares, sobre a rotina dessas crianças no período da noite. Aqui eu trago, mais uma vez, o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos, dos tablets, da televisão, do videogame, do celular, né? Porque essas crianças estão muito tempo diante desses aparelhos eletrônicos. Então, assim, já tem toda essa luminosidade. E à noite, pessoal, sabe? O pai deixa ali à noite para a criança dormir. Ah, estimula o sono. Não. A luminosidade, ela altera, ela gera uma agitação mental. A energia que emana desses aparelhos eletrônicos, eu já falei isso para vocês numa live anterior, ela não é compatível com a nossa energia magnética. Essa energia, ela faz o nosso corpo vibrar de uma outra forma. Ela tem uma atuação no nível subatômico, ela vai mexer lá nos átomos que estão presentes na nossa célula. Então, esse uso excessivo de aparelhos eletrônicos, pessoal, leva a uma agitação mental na criança. Como que uma criança vai dormir? Ficou lá meio período por conta da aula online. Aí o outro porque o pai está em home office. Aí à noite porque ela precisa descansar, não pode se agitar. E aí dá o aparelho para ela ficar paradinha, né? Mas aí gera mais ainda uma agitação mental. Então, isso aqui leva a gente acumular calor no coração. E a gente tem que muito, pessoal, é muito importante observar todo o ambiente dessa criança, né? Todo esse ambiente em casa, todo o seu território, a sua relação com os seus pais, a relação dos próprios pais entre si, porque tudo isso faz parte de um estilo de vida, faz parte de um cotidiano, né? E ele influencia demais as crianças, tá? Então,
tudo isso gera o quê? Uma ascensão de calor no coração e leva às insônias, né? Então, aqui o padrão de sono dessas crianças, pessoal, são aquelas crianças que, a maioria das vezes, elas não choram ao acordar, mas elas choramingam durante o sono, tá? As crianças, elas têm um sono leve, elas têm muito movimento no sono, então, às vezes, movimento de fuga, movimento de busca por algo ali no sono. Então, geralmente é esse padrão, tá? Os padrões, quando a gente consegue identificar os padrões, a gente consegue detectar onde que está a etiologia dessa alteração de sono. Eu acho que eu não falei do padrão de sono para vocês nos bebezinhos, né? Então, o padrão de sono, daquele de distúrbio, né, de deficiência de baço e pâncreas, são aquelas crianças que acordam com choro incontrolável, um choro forte, aí são os bebezinhos, tá? É um choro de dor, pessoal, é um choro de cólica, tá? Às vezes a posição de barriguinha para baixo, assim, posição fetal, elas ficam mais agradáveis. Então, o choro da criança no meio da noite, do bebezinho, de dor incontrolável, é um choro por conta de problemas na deficiência de baço pâncreas. Tá? Agora, se é um calor no coração. Oi, Andressa, boa tarde. Sempre muito bom ter você aqui comigo. Esse choro, que é choramingo, que é um sono leve, um sono agitadinho, é por conta de calor no coração. Então, vocês estão vendo, pessoal, que são dois padrões completamente diferentes, são etiologias diferentes. E como são etiologias diferentes, elas têm tratamentos diferentes. Nesse caso aqui, nesse caso de calor no coração, o nosso objetivo é dissipar o calor do coração. Tá? Então, tirar esse calor para assim conseguir controlar o soninho, aquietar o soninho aí da criança, tá? Bom, o coração, pessoal, vou dar uma paradinha aqui e falar um pouquinho sobre o coração dentro aqui da MTC, né, da medicina chinesa. Ele tem algumas funções. Então, uma das funções dele é harmonizar o sangue e os vasos sanguíneos. Então, o coração, ele cuida do bombeamento do sangue para o quê? Levar energia e sangue para todo o corpo. Então, ele que faz o bombeamento. E o coração, pessoal, para nós, a gente chama de morada do Shen, né? O que é esse Shen? O Shen é uma manifestação externa do nosso interno. Então, um Shen, a gente costuma falar assim, um Shen com morada. É aquela criança que está calma, que está plena, que tem as noites de sono tranquila, as crianças que têm concentração, que não tem confusão no pensamento. Agora, criança com Shen sem morada são aquelas crianças agitadas, inquietas, irritadas, não dormem bem, sono leve, pensamentos confusos. Então, a gente tem que sempre olhar para o coração dessa criança, né? A gente tem que ver como que está a morada do nosso Shen. E a gente tem que cuidar dele. Por quê? Que a gente sabe, né, que é o coração que codifica todas as nossas emoções. Então, todo órgão produz uma matriz emocional dentro da medicina chinesa. E essa matriz emocional, ela é encaminhada para o coração e o coração que vai decodificar toda essa matriz emocional, né? Entender se é uma raiva, se é uma agitação, se é uma euforia, se é uma tristeza, se é um medo, se é uma preocupação. E aí ele manda, né, toda essa codificação dessa matriz emocional para o cérebro, que é quem vai imprimir a ação, né? Então, uma criança que está irritada, brava, o coração decodificou toda essa informação que foi produzida lá pelo fígado da criança, o coração codificou e mandou para o cérebro para imprimir a ação. Então, a criança grita, a criança chora, a criança sai correndo, a criança bate, então é ação. Então, isso é o que difere, né, toda a nossa medicina oriental da medicina ocidental. Né? Tem um ditado que diz assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, mostra aí a supremacia do coração, né, em relação ao cérebro para nós aqui na medicina chinesa. Tá? Então, pessoal, a gente tem que cuidar do coração.
Então eu até agora passei para vocês duas causas de distúrbios de sono na criança. Então a primeira foi um desequilíbrio de baço pâncreas, né, com geração de frio, de acúmulo no órgão. Aí a gente falou um pouquinho do calor no coração, que tem envolvimento também com baço pâncreas, que tem envolvimento com fígado, né? É o fígado para nós, pessoal, que controla aí todas as nossas emoções, né? Porque é ele que filtra as emoções durante o sono. Ele armazena o sangue e ele libera de acordo com a quantidade que o corpo precisa. Então ele é o general aí do corpo. Então a gente tem que estar sempre também olhando se tem um desequilíbrio de fígado nessa criança com calor no coração, que está bem ligado aí. E aí no tratamento, depois a gente fala um pouquinho dos pontos, tá? E tem uma terceira etiologia, um terceiro padrão de desarmonia, pessoal, que é o medo, que é o susto, né? A gente tem que as nossas crianças pequenas, elas assustam demais. Elas assustam com barulho de trovão, elas assustam com barulho alto. Às vezes elas passam por eventos durante o dia onde elas ficaram pensando naquilo, preocupadas naquilo, com medo, né? A criança ela tem muito medo do desconhecido, medo do que é surpresa. Então, todos esses eventos, né, que podem ter acontecido com ela durante o dia, algum evento que ela passou que marcou demais essa criança, ou até mesmo eventos imagináveis da criança, né? Então aí o que acontece? Ela vai sobrecarregar, nesse caso, vai sobrecarregar o rim da criança. Então, o que a gente tem? Uma matriz emocional de medo, né, diante de algum evento imaginário ou vivido por essa criança. E aí o rim vai começar a trabalhar demais para conseguir o quê? Para conseguir dar conta dessa matriz emocional. E a gente leva a uma debilidade. Então, essas crianças com muito medo, elas vão levar a uma deficiência, uma debilidade da energia dos rins. E aí, o que aparece? Mais medo, mais insegurança. Então, nessa etiologia aí do sono, né, dos pequenos, a gente tem um papel importantíssimo dos pais. Os pais devem estar presentes. Os pais têm que dar toda a segurança aí para os filhos. E aqui, quando a gente detecta esse padrão de desarmonia na criança, que está responsável por ela não dormir, a gente passa uma orientação, a gente passa um tuinar para os pais, para eles fazerem ali no soninho. E a gente fala um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente tem, pessoal? Nesse caso de medo, a gente tem um padrão de sono daquelas crianças que gritam no meio da noite, aquelas crianças que têm os famosos, né, terrores noturnos, que elas acordam ou às vezes elas só gritam no meio de sonos assustadores, sonhos agitados, né? E às vezes no dia seguinte ela nem sabe o que aconteceu. Tá? Então, esse padrão aqui dessas crianças com esses sonos assustados, sonos agitados, aterrorizantes, ele é muito comum entre 2 e 5 anos de idade, né? Ele aparece bastante naquele marco dos 2 anos de idade. E ele pode se perpetuar até 7 anos. A gente sabe que nesse primeiro setênio, a gente tem a criança não sabendo lidar com todas as emoções, né? Ela vai aprender a lidar com todo esse processo emocional a partir dos 7 anos. Então, é um distúrbio de sono onde a criança é muito presente nessa fase, né? Nessa fase de 2, 5, 6 até 7 anos. Tá? Então, a gente tem que saber identificar e diferenciar esse padrão de sono para conseguir ter um êxito aí no nosso tratamento, tá bom? Então, pessoal, e nesse caso, qual que é o nosso objetivo, então? Aqui, o nosso objetivo é colocar pontinhos para acalmar o Shen dessa criança. É colocar pontinhos para acalmar o espírito dessa criança. Trabalhar toda essa matriz emocional, trabalhar todo o medo dessa criança. Então, pessoal, eu apresentei para vocês agora 3 etiologias que levam a atormentar o soninho dessas crianças. Então, relembrando um pouquinho, quando são bebês, a gente tem principalmente os distúrbios de baço pâncreas e estômago, né? Que são aqueles chorinhos, então,
durante a noite, de dor, de sofrimento, aquele choro forte, a criança acorda, a criança berra, geralmente bebês, tá? E bebês aí pode ser um ano e meio, né? A mãe que dá muito leite de madrugada para criança com mais de um ano, por exemplo, a gente tá o quê? Sobrecarregando cada vez mais o baço pâncreas dessa criança durante o período da noite e gera esses confortos, gera esses distúrbios de indigestão. Então, o nosso objetivo aqui, pessoal, é o quê? É aquecer esse baço pâncreas que está com uma umidade acumulada, que está com frio acumulado. Então, o nosso objetivo aqui, como acupunturistas, como terapeutas, é tratar, aquecer esse baço pâncreas e fortalecer esse baço pâncreas. Então, quais pontinhos a gente pode usar no caso desse? Todos os distúrbios de sono, a gente pode colocar o pontinho coração 7, né? Ali na borda radial do tendão ulnar do carpo. Então, é um pontinho que a gente vai trabalhar em todo o distúrbio de sono, né? Para conseguir o quê? Acalmar o Shen, acalmar o coração. Mas nada adianta colocar só esse ponto se eu não tratar, no caso desse bebê com distúrbio de baço pâncreas, a sua indigestão. Então, quando é bebê, eu posso trabalhar os pontinhos Cifen, que são aqueles pontinhos extras, que eu já comentei com vocês, né? Que tá aqui nas articulações interfalangianas, do segundo ao quinto dedo, e aí eu posso trabalhar fazendo uma massagem, eu posso unhar esses pontinhos, eu posso estimular esses pontos, tá? Então, ele no caso de um bebê com distúrbio de sono por acúmulo, né? Por distúrbio de baço pâncreas, esse ponto aqui é indispensável. Se aparecer deficiência de baço pâncreas em crianças maiores de um ano, 2 anos, aí a gente pode entrar, também além do C7, a gente pode entrar com um VC12, que vai harmonizar todo aí o baço pâncreas, o aquecedor médio, que vai cuidar da digestão. A gente pode estar trabalhando um estômago 36, um baço pâncreas 6, que são pontinhos que vão tonificar o baço pâncreas. Tá? Pessoal, esses pontinhos são meio gerais, tá? A gente pode acrescentar outros, né? A gente pode associar com outras técnicas, dependendo aí da avaliação. No caso de um calor no coração. Então, calor no coração. A gente vai usar o pontinho C7 também, tá? Ele vai estar sempre presente aí nos distúrbios de sono. Mas também a gente vai ter que tentar detectar qual é o distúrbio que levou a esse calor no coração. Então, se for um acúmulo de alimentos, né? A gente deve trabalhar um pontinho aí nas crianças maiores de um ano, tá? Porque se for menor, então, até um ano, a gente vai trabalhar o C7 e novamente o Cifen, que é um pontinho que vai trabalhar todos os desequilíbrios digestivos nessa criança, tá? Então, ele é um pontinho aí, ó, chave para trabalhar os distúrbios digestivos. Até um ano, mais ou menos. Passou disso, então a gente vai ver. Esse coração, ele tá com calor por um excesso de alimentação, uma alimentação desregrada, a gente vai ter que trabalhar o VC12, o estômago 36, ou é por conta de a criança está usando muito os aparelhos celulares, os aparelhos eletrônicos. Então, assim, a energia do fígado dela está lá em cima, ela está com excesso de fígado. Então, a gente vai ter que trabalhar o quê? Um F3, por exemplo, para tirar o calor causado por esse excesso do fígado. Pode trabalhar também bexiga 18, que é o pontinho Beixu ali na coluna. Então, a gente tem que focar para isso, tá? Quando a gente faz um tratamento, pessoal, para tirar o calor no coração, é muito comum após a sessão, e isso é bom sempre alertar os pais, né? A criança tem uma diarreia, a criança tem uma rinorreia. Por quê? Porque a gente vai liberar esse calor de alguma forma, tá? E basta, pessoal, 1, 2 sessões para tirar o calor e essa criança voltar a dormir. E sempre alertando os pais quanto ali a rotina da criança, quanto a alimentação da criança. A criança precisa ter rotina, né? A criança precisa ter rotina durante o dia inteiro, inclusive no período da noite. Então, assim, sempre, pessoal, atenção especial para todo esse estilo de vida da criança. E para tratar o medo, então, né, toda essa matriz emocional, então entra o C7 e aí a gente pode trabalhar C7, CS6 com CS7, ou C7, um F3,
um CS6 também. Então, a gente tem vários pontinhos aí que a gente pode ir trabalhando. Então, a gente avalia, vê onde está o pior desequilíbrio dentro do Sanfu e mexe aí. Com o objetivo de quê, pessoal? De acalmar o espírito da criança, de acalmar o Shen, tá? Geralmente, dão distúrbios de sono. 3 sessões, 2, 3 sessões. A gente descobrindo qual o distúrbio de desequilíbrio na criança gerou algum distúrbio do sono, a gente consegue aí com 3, 4 sessões estar trabalhando com essa criança, tá? Então, eu quis passar para vocês, pessoal, só algumas diquinhas de ponto, né? E para vocês, acupunturistas que estão aí comigo, saber diferenciar qual o padrão de desarmonia nessa criança. E aí ter aí um tratamento bem eficiente. Tem também o Tuiná, tem a ventosa. A gente pode fazer uma live aí, se vocês quiserem, sobre Tuiná, né? Nas diferentes abordagens aí de tratamento nas crianças. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Dê coraçõezinhos, manda aviãozinho, leva, pessoal, essa informação para um número maior de pessoas. O seu colega, seu vizinho, o que dá aula com você na escola, passa tudo isso. É muito importante para a gente conseguir difundir um pouquinho mais aí essa lindeza, né, de tratamento aí que a gente tem. Andressa, muito obrigada. A Andressa está sempre aqui comigo, coordenadora da acupuntura da Uniara, colega de trabalho. Ela está sempre que pode, ela está aqui comigo assistindo. Andressa, manda, dispara aí para o número maior de acupunturistas que você conhece, dos nossos alunos, para a gente conseguir levar um pouco mais aí dessa técnica. Foi um prazer dividir um pouquinho disso com vocês, tá? Muito, muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada para vocês que me escutaram um pouquinho mais. E até a próxima live. Uma ótima semana abençoada para todos vocês. Obrigada.